Estamos com o coração aquecidos, prontos para receber a porção desta noite. Queremos ser alimentados por Ti, Senhor. Eis aqui o nosso pastor, toma em Tuas mãos, cumpre o Teu propósito e fala, Senhor, conosco através dele. Que ele desapareça e o Teu Espírito Santo use de uma forma singular. Que a palavra rema, que a revelação rema possa chegar aos corações de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastora. Obrigado você que está conosco nessa live. Deus tem uma palavra para você hoje. Palavra assim poderosa. O que Deus já falou comigo de ontem para cá. Confesso que faz muito tempo que eu ministrei nesse texto, mas Deus renovou as minhas forças. Queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 9. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Se sintam à vontade. Eu sou o pastor Ronaldo Bezerra e essa jovem linda que estava aqui é a pastora Bárbara Bezerra, a minha esposa, e essa é a igreja ISS, Igreja Caminho de Santidade em Fortaleza. Segundo livro de Samuel, capítulo 9, versículo 12. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Versículo 13. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, bispo e pastor de nossas almas, somos gratos a Ti. Obrigado pelos louvores. Obrigado, Senhor, por ministrar aos nossos corações. Eu quero, neste momento, entregar a minha vida, mais uma vez, no Teu altar. Que eu diminua e que Tu cresça. Que Tu possa aplicar esta palavra, Senhor, aos nossos corações. Fala com a Tua igreja, Senhor, nesta noite, como Tu tens falado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O título dessa mensagem é Na Mesa do Rei. Na Mesa do Rei. O que é mais razoável? Ter uma vida humilde, se privar de algumas regalias, ou ter uma vida bem-sucedida, ser participante em muitos bens materiais e de repente perder tudo? Quem sofrerá mais o impacto? A pessoa que sempre teve o básico e se manteve consistente? Ou a pessoa que tinha tudo e de repente ficou sem nada? Claro que vai ser a pessoa que tinha tudo e de uma hora para outra se viu sem nada. E teve que se adaptar ou tem que se adaptar a outro estilo de vida, a outro meio de vida. Não tem escapatória. Não tem subterfúgio, não há subterfúgio. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então, sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Segundo livro de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Depois que Davi subjugou os seus inimigos e tomou em suas mãos as rédeas das metrópoles, Davi reinou sobre todo Israel, julgava e fazia justiça a todo o seu povo. O primeiro benefício que flui da mesa do rei é a bondade de um rei. Versículo 1, segundo livro de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Disse Davi, resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Veja que a bondade do rei Davi estava ligado ao juramento que existia entre ele e Jonatan, a aliança que um dia eles fizeram. Isso não quer dizer que Davi era um homem de má índole, mas a expressão de bondade é revelada na vida do rei Davi e existia um propósito para tal. Que propósito era esse? Honrar o juramento, cumprir a aliança que ele e Jonatas fizeram. Eles tinham feito um para o outro. Esse juramento não poderia ser expressado melhor do que com amor.
mas sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele por amor de Jonatas? Você já imaginou Deus Pai, o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, dizer assim: resta ainda alguém da casa de Fábio, da casa de Roberto, da casa de Eudênia, da casa da Dora, da casa da pastora Bárbara, da casa do João, da casa do Jair, da casa do Rafael, da casa da Mariana, resta alguém aí para que eu use de bondade para com ele, por amor ao meu Filho Jesus Cristo, o meu único Filho, meu Filho unigênito, para que eu use de bondade com eles por amor. Porque quando Deus olha para você, Ele olha para a marca da promessa, Ele olha para o sangue de Jesus que está sobre a sua vida. Capítulo 9 de 2 Samuel, versículo 2. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Eu gostaria de destacar algo muito importante, algo muito pertinente na fala de Davi. Primeiro, esse amor legítimo, genuíno, verdadeiro, que tem em sua essência o amor ágape, só pode vir de Deus. Só pode vir de Deus. Não há alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus. Porque se depender do homem, amados, se depender do homem em si mesmo, não haverá complacência, não haverá o desejo do cuidar com prazer, não haverá benevolência, não haverá satisfação de se doar. Somente em Cristo, somente um homem, somente uma mulher em Cristo Jesus é capaz de seguir nessa direção. Segundo, esse coração disposto a servir, a recompensar o próximo. A princípio, se tem uma leitura que é simplesmente por amor a Jonatas, pela aliança que existia entre eles dois. No entanto, o fundamento dessa aliança é o amor de Deus, a bondade de Deus. Aleluia. Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Prontamente Davi pergunta: e onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Eu, quando estava debruçado sobre esse esboço, sobre a palavra de Deus, algo me chamou a atenção. Veja que o rei Davi, prontamente ele diz: e onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Pronto. Ele já deu a referência. Ele já indicou aonde Mefibosete se encontrava. Veja bem, então. Então mandou o rei Davi trazê-lo, olha, ele vai repetir, ó, de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Eu disse, mas por que ele repete novamente? Por que ele replica? E se fosse eu até entendia, porque muitas das vezes eu sou redundante. Mas prontamente eu digo, olha, estou sendo redundante. E aqui ele está sendo redundante. Mas, com certeza, nada que Deus deixa escrito na sua palavra é por acaso. Existe um propósito. Veja que existe um conflito teológico, um conflito de opiniões, onde alguns dizem que Lodebar era uma cidade desértica, árida, despovoada, estéril. E outros dizem que Lodebar não era uma cidade desértica, nem muito menos uma cidade dos rejeitados, dos aleijados.
mas uma cidade de homens fortes, de onde fluíam muitos jovens que se agregavam no exército de Davi. A questão que eu desejo abordar aqui nesta noite não é essa. Se Lo-debar era isso ou aquilo, não. Não quero tratar isso com você, não quero entrar nesse contexto teológico. A questão não era se Lo-debar era uma cidade desértica, era uma cidade abandonada, era uma cidade que não tinha nada, ou que Lo-debar era uma cidade riquíssima. Não. O que eu quero abordar com você, o que eu quero ver com você, o que eu quero chamar a sua atenção nesta noite, é que existia um homem em Lo-debar que acolheu Mefibosete. Existia um homem em Lo-debar que cuidou de Mefibosete, que amou Mefibosete. Isso me chama a atenção. E agora esse mesmo homem vai servir de ponte entre Davi e Mefibosete. Esse homem chama-se Maqui, filho de Amiel. Isso me chamou a atenção, porque se nós não tomarmos cuidado, iremos trilhar por um caminho, ou iremos estar inseridos de um contexto de várias opiniões. Um dá uma opinião, outro dá outra opinião, e assim segue-se. E na realidade, estamos tratando aqui de bondade. Estamos tratando aqui de alguém que acolheu uma criança que tinha 5 anos. Quando Mefibosete foi acolhido por Maqui, filho de Amiel, ele tinha 5 anos. E Deus é tão maravilhoso que é o mesmo Maqui que juntamente com outros cidadãos acolheram a Davi quando este fugia do seu filho Absalão. Tomaram camas, bacias e vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas e lentilhas, também mel, coalhada, ovelhas e queijos de gado, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Segundo Samuel, capítulo 17, versículo 28 e 29. Então mandou o rei Davi trazer Mefibosete de Lo-debar, da casa de Maqui, filho de Amiel. A palavra de Deus tem encontrado guarita no seu coração? Você tem trilhado, você tem caminhado em direção ao seu próximo? Os frutos que você tem dado, você tem frutificado e esses frutos têm permanecido? Precisamos nos examinarmos. Precisamos nos colocar diante de Deus e dizer: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Me leva, me conduz pelos teus caminhos, porque eu sei que os teus pensamentos são mais altos do que os meus pensamentos, que os teus caminhos são mais altos do que os meus caminhos. Então vê se há em mim algum caminho mau. Eu estou seguindo o processo de santificação progressiva. Eu estou estendendo a mão para o necessitado, para aquele que está caído, para aquele que está ferido. O que eu tenho feito? O que eu tenho feito com o que Deus tem colocado nas minhas mãos? Eu tenho usado para meu benefício próprio, ou eu tenho usado para estender o amor de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o cuidado de Deus na vida do meu próximo? Ou eu tenho retido, ou eu tenho me tornado um morto, que só recebo, não dou nada? Ou eu tenho sido o Mar da Galileia, que sobre a palavra de Jesus, Pedro lança a rede para o lado direito e a fartura, a abundância de peixe. Mas quando Pedro vem para a terra e Jesus diz: Pedro, sente aqui. Quando Pedro senta, o peixe já estava assado para eles comerem. E qual direção eu tenho seguido? Que evangelho eu tenho vivido? O que as pessoas na minha rua pensam de mim? Falam a meu respeito? O que elas falam a meu respeito? Tenho agradado o coração de Deus? Eu creio que sim. Eu creio que você tem se rendido. Eu creio que você tem se entregado. Eu creio que você tem se doado como nunca você se doou. Eu creio que você está vivendo um momento da sua vida que você não está mais resistindo.
Quem sabe você se encontrou chorando nesta madrugada no seu quarto, dizendo: Jesus, faz em mim o que eu não posso fazer. Senhor, não estou conseguindo fazer isso, mas eu não aguento mais viver nessa vida. Toda vida que eu tento, quando eu estou caminhando, eu não aguento, eu caio, as minhas forças desfalecem, porque eu vou cair no mesmo erro. E você está clamando, você está chorando diante do Senhor, você se prostra e diz para Ele: eu não aguento mais, Jesus, eu não aguento mais, venha meu socorro. Eu creio que você tem feito isso, mas se você não estiver fazendo isso, eu vou continuar crendo que você está fazendo. Porque se eu continuar crendo que você está fazendo, vai se evidenciar na sua vida. Então, o primeiro benefício que flui da mesa do rei é a bondade de um rei. Você tem provado da bondade desse rei, do rei que é sobre todos os reis. O rei que o nome dele é exaltado sobre todas as nações. Um rei que o nome dele é sobre todo nome. Que o nome dele foi dado todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Aleluia. Oh Deus maravilhoso. Oh Deus maravilhoso. E o segundo benefício que flui da mesa do rei é a restituição de um rei. Eu quero dizer para você nesta noite, aquieta teu coração. Eu vim nesta noite aqui declarar e dizer para você: não tenha medo, porque aquilo que Deus te deu, aonde Deus te colocou, ninguém, nada irá impedir de você viver o melhor de Deus na sua vida. Nada nem ninguém vai impedir você de viver a excelência de Deus na sua vida. Deus está te dando uma chance para que você viva sobre toda tempestade, para que você viva sobre toda adversidade, para que você viva sobre toda luta, para que você viva, para que você alce voo como o voo da águia e procure voar para uma rocha mais alta que houver. E lá você irá se recompor, e lá você vai olhar e vai ver o quanto Deus tem feito por você, o quanto Deus tem sido misericordioso, maravilhoso e compassivo para com a sua vida. Então eu quero dizer nesta noite, eu não sei o que é que você perdeu, eu não sei o que foi que você perdeu, nem o que você está perdendo, Deus está restituindo para você. Então, segundo benefício que flui da mesa do rei, a restituição de um rei. Versículos 6 e 7 de 2 Samuel capítulo 9. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete, ele disse: eis-me aqui, teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sobre a minha mesa. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Provérbios capítulo 18, versículo 21. Não creio que foi de repente, foi no piscar de olhos que Davi se encheu de compaixão, de misericórdia por Mefibosete. Não creio. Por que você não crê, pastor? Porque se não há propósito da parte de Deus, dificilmente se realizará. É isso mesmo. Se não tiver um propósito de Deus naquilo ou nisso que você está pedindo, o que você planejar não se realizará. Mas Deus manda te dizer nesta noite, através da palavra dele, que ele está restituindo tudo que você perdeu,
que esse tempo que você está em casa, que esse tempo que você está tirando tempo de qualidade com Ele, tempo de qualidade com seus filhos, tempo de qualidade com a sua esposa, é um tempo de excelência que Ele preparou para você e Ele tem cuidado de você. O melhor dele está vindo sobre você. Você só precisa entender uma coisa: quietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado sobre todas as nações. Então eu não creio que foi, de repente, o rei estava, depois que ele tinha o domínio de todas as metrópoles, que ele estava julgando sobre todo Israel, e ele julgava e fazia justiça ao seu povo. Eu não creio que de repente ele lembrou que tinha uma aliança com Jonatas e ele devia procurar saber se ainda existia alguém da família do primeiro rei, onde foi instituído o estado monárquico, da monarquia. Não, eu não creio. O bom mesmo é caminhar alinhado com a vontade soberana de Deus em nossas vidas. Eu creio que foi de súbito. Aí sim, eu creio que foi de súbito para Mefibosete. Eu creio que Mefibosete não esperava. Eu creio que foi uma notícia inesperada que pegou-o de surpresa. Ei, Mefibosete, levanta-te, o rei te chama. O rei te chama. Eu creio que nesse momento, quando batem na porta que diz Mefibosete, o rei mandou buscá-lo, mandou chamá-lo. Eu creio que Mefibosete foi pego de ímpeto. Primeiro, Mefibosete inclina-se, prostrado com o rosto em terra. Ele se humilha e ao mesmo tempo ele declara: eis aqui teu servo, teu escravo. Como é que você tem se apresentado diante de Jesus? Ou você tem dito assim: mas Senhor, não aguento mais. Está demorando muito. Senhor, já aumentaram, já é outra data. Quando é que isso vai terminar? Dobre seu joelho, se humilhe, ore, interceda por aqueles que estão precisando da sua intercessão. Espere, aguarde, porque ele virá, ele virá, ele virá. Segundo, as características de um rei, segundo o coração de Deus, é revelada em benefício de Mefibosete. Vou repetir. As características de um rei, segundo o coração de Deus, é revelada em benefício de Mefibosete. É como se eu estivesse dizendo assim agora: a graça tem te alcançado, o amor tem sido aspergido no seu coração, tem sido derramado, ortogado no seu coração. Então, a primeira característica que eu consigo identificar em Davi é que Davi era um homem no qual a fortaleza dele era o Senhor. E quando você tem convicção plena em quem você tem crido, você até sabe, cogita que tempos difíceis virão, que tempos de adversidades virão, mas que você sabe que você está seguro. Você sabe que você está guardado. E tem mais. O que acontecer, você já está nas mãos de Deus. Não há do que se preocupar. Então, a primeira característica do rei Davi é um homem que tinha coragem. Era um homem que confiava no Senhor. Era um homem que era quebrantado diante do seu Senhor. Então, uma pessoa assim, é a primeira coisa que ele vai fazer. É quando Mefibosete diz: eis-me aqui, o teu servo, o teu escravo. Ele diz: não temas, Mefibosete, não temas, não tenha medo, não tenha medo. É exatamente o que Deus nos diz. Diz para você, diz para mim, diz para a sua igreja, todos os dias: não temas, porque eu estou contigo. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías capítulo 43, versículo 2. A segunda característica, a bondade. A bondade. Essa questão da bondade é algo muito pertinente para as nossas vidas. É muito pertinente para as nossas vidas. Não devemos permitir que haja variação de caráter, variação de pensamentos, porque Deus é imutável, mas o homem é mutável. Hoje você pensa de uma maneira, amanhã você pensa de outro.
Mas, quando o seu coração está entregue no altar, quando Jesus é o centro da tua vida, aí você vai, possa ser até que demore, mas você vai provar do benefício da mudança, do benefício da transformação. Aquilo que não agrada ao meu Deus, também não me agrada. Aquilo que Jesus não faria, se ele tivesse os meus passos, eu não faço. Aí você vai sendo seletivo em suas atitudes. Você não faz exceção de pessoas. Você começa a ser seletivo ou seletiva em suas opiniões, em suas atitudes, naquilo que você pensa, naquilo que você acredita. E se você acredita em algo, é porque tem base bíblica. A Bíblia é a sua regra de fé e conduta. Então ela é a sua bússola. É onde você medita, é onde você se entrega na presença de Deus. Então, essa bondade, essa característica do rei é algo muito forte. É uma disposição natural que nos leva a fazer o bem e a se negar a fazer o mal. Essa é a bondade. Terceira característica é o amor. Quando nos amarmos uns aos outros, quando as nossas vidas estiverem ligadas pelo vínculo da perfeição, que é o amor, muitas vidas se achegarão a Deus através da sua vida, através da minha vida, através da nossa vida, através do Cristo ressurreto que tem transformado o seu choro em alegria. O salmista diz no Salmo 30, versículo 11, mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. Salmo 30, versículo 11. Não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás para sempre a minha mesa. Havia um irmão em determinada cidade, e você sabe aquele irmão que todos, generalizado mesmo, todos gostavam de estar na sua companhia, porque parecia que não havia tempo ruim para aquele rapaz. Sempre ele só via o lado bom da coisa. Sabe quando uma coisa acontece e ele chegava e ele ouvia a pessoa falar e diz, não, olha, quem sabe não foi que aconteceu isso? Quem sabe não é isso? Sempre ele tirava a pessoa de uma zona de tristeza, de uma zona de conflito. E era uma pessoa sempre alegre. E uma irmã chegou para ele e disse, fulano, me diga uma coisa, por que você sempre está alegre? Não me lembro de ter visto você triste, cabisbaixo, chorando, se lamentando. Ele disse, minha querida irmã, eu decidi que quando eu acordo, eu tenho duas escolhas a fazer. Uma é eu permanecer cheio de alegria, por eu entender que a alegria do Senhor é a minha força, e aconteça o que acontecer, eu digo não, eu prefiro a minha alegria, eu prefiro o meu bem-estar. E a outra, me deixar levar pela tristeza e essa tristeza abafar a minha alegria e eu me tornar uma pessoa amarga, triste, que quando chego no meu local de trabalho, as pessoas saem de perto porque eu cheguei. Não, minha irmã, não vou. Eu decidi, desde o dia que Jesus me resgatou, desde o dia em que eu recebi Jesus como meu único e suficiente Salvador, que eu tomei essa decisão na minha vida. Ao invés de me lamentar, ao invés de me entregar à tristeza, eu decido pela alegria. A irmã disse, mas não é muito fácil não, né, irmão? Ele disse, mas Deus pode tudo. Em Cristo Jesus, eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. Certo dia, o irmão estava retornando do trabalho e pegou a rua que costumava pegar para voltar para sua casa quando descia do ônibus. E ele, sem perceber, de cabeça baixa, entrou no meio de um fogo cruzado. E ali, ele foi atingido por 2 balas perdidas. E naquele momento, ele disse que precisou tomar 2 decisões. A primeira decisão que ele tomou foi que ele queria viver, fosse como fosse, mesmo que ficasse paralítico,
não iria desistir da vida. E essa obstinação facilitou o serviço de toda a equipe médica que o atendeu. A segunda decisão foi que ele iria passar aqueles terríveis momentos do melhor jeito que lhe fosse possível. E foi isso que ele fez. Quando os paramédicos chegaram e perguntaram se ele era alérgico a algum remédio, ele surpreendeu a todos e eles não se aguentaram tanto de rir. E perguntaram se ele era alérgico a algum remédio. Ele disse: "Oh, meu querido, eu sou alérgico a bala." Eu sou alérgico a bala. Escolhei hoje a quem haver de servir. Eu escolho servir ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, Mefibosete se inclinou e disse: "Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu?" Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: "Tudo que pertencia a Saul e toda a casa dei ao filho de teu senhor." Aleluia. Quando Mefibosete está diante do rei, Davi diz que ele não temas, porque ele irá usar de bondade por amor a Jonathan e lhe restituirá tudo que era do seu avô, do seu pai. Ele se inclina e diz: "Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu?" Ele está dizendo para uma pessoa tão insignificante, para um aleijado, para uma pessoa que não tem nenhum valor. Mas eu quero dizer para você nesta noite, não é isso que Jesus pensa de você. Você tem um valor para Deus. Você é precioso para o Senhor. O preço da sua vida foi pago com sangue, e sangue puro, sangue carmesim, o sangue do Santo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glórias a Deus, Senhor. Que Deus maravilhoso. Tudo que pertencia a Saul e toda a casa dei ao filho de teu Senhor. O rei Davi restituiu tudo que pertencia a Mefibosete, porque pertencia ao avô dele, porque pertencia a ele. Conclusão, versículo 10 do capítulo 9. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu, teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Entenda bem, qual é a ordem do rei? É para que Ziba tome conta de toda a propriedade, gerencie toda a propriedade, todo o trabalho braçal, para que haja mantimento na mesa do seu senhor. Porque agora ele era servo de Mefibosete. O rei Davi diz assim, ó: "Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa." Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: "Segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda ao seu servo, assim o fará." Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi como um dos filhos de um rei. Eu quero dizer para você que você tem pai. Você tem um pai que cuida de você. Você tem um pai que tem colocado você no colo. Você tem um pai que quando você não consegue mais andar, ele tem colocado você nos braços e tem carregado você. Você tem um pai que tem te cercado com alegres cantos de livramento e o inimigo não tem te encontrado. Você tem um pai que tem te mantido salvo, guardado, protegido, à sombra do Onipotente. Esse é seu pai. Esse é o meu pai. Esse é o nosso pai. Aleluia. Você é filho, você é filha do Deus Altíssimo. Você é menina dos olhos de Deus. Por que você tem medo? Por que você tem temido? Por que você tem se entristecido? Por que você está angustiado? Por que você está angustiada? Por que você está pensando o que é que eu vou fazer? Deus irá fazer por você. Deus irá mudar essa situação. Quando menos você esperar, você vai dizer: vixe, aconteceu? Você esqueceu o que ele já fez? Quando você começou a caminhar com ele, você esqueceu. Onde é que você está? Você não estava onde você está. Ele foi quem te levou para aí. Por que agora ele vai te abandonar? Não, de maneira alguma. De maneira alguma. Agora é que é o momento, agora que é o tempo de crer. Agora que é o tempo de confiar.
Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas eu faço menção do nome do Senhor, o Deus da minha salvação. Oh, Deus maravilhoso! Por isso não temas, Deus é quem te conduz, foi o Senhor quem te escolheu. Eu queria que você abrisse Romanos capítulo 8. Por favor, abra Romanos capítulo 8, a partir do versículo 15. Eu quero terminar com este versículo e com o texto base desta ministração. Tá bem? Diz assim: pois vocês não receberam um espírito que o escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai, Paizinho, Paizinho. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. E para terminar, tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Versículo 12 e 13 de 2 Samuel, capítulo 9. Eita, Jesus, como tu é maravilhoso. Você tem comido o melhor dessa terra. Você tem experimentado na sua vida o que há de melhor do coração de Deus para o seu coração. Há uma mesa posta na presença dos teus inimigos. Mas olha, essa mesa é para que eles sentem e vejam que posição Deus te colocou. Não é para você se vingar deles. Hoje pela manhã, quando eu acordei, estava tomando meu banho. Deus ministrava o seguinte no meu coração. Que muitas vezes, preste atenção, muitas vezes, um cônjuge ou outro, fazer como a minha esposa, um cônjuge e a conja. Muitas vezes, eles dizem, eu sou preso a você. Sou preso a você por causa do meu filho, por causa de fulano, por causa do Beltrano. Por isso que eu sou preso a você. O Espírito Santo dizia para mim, nesta manhã, debaixo do chuveiro, meu filho, ninguém é preso a nada, a não ser quando há falta de perdão. Quando você não perdoa, você se torna refém da pessoa que lhe agrediu, da pessoa que te fez mal. Que nesta noite, você receba essa palavra da parte de Deus, na mesa do rei, toda semana. Você tem resistido, você tem entendido, você tem ouvido, você tem compreendido o que Deus tem falado para você, o convite que Ele tem feito para você. Você tem entendido, você tem compreendido, você tem ouvido e você tem discernido, mas você tem fugido da real responsabilidade que Deus colocou na sua mão, ou da real responsabilidade que Deus está querendo colocar sobre você. Você é convidado para a mesa do rei, para comer o melhor na mesa do rei, por todos os dias da sua vida. Então que Jesus, que o Senhor Deus, em nome do seu Filho Jesus Cristo, aplique essa palavra no seu coração.